Vamos falar um pouco sobre a lei de Coulomb. Bom, a gente aprende por aí que a força elétrica entre duas cargas Q1 e Q2 ela é dada por uma constante de proporcionalidade dividido pela distância entre as duas cargas ao quadrado. Nós vamos elaborar em cima dessa fórmula aqui, de tal forma a generalizar ela para se tornar mais conveniente para a gente. Mas antes disso, vamos só entender de onde que veio essa fórmula aqui, experimentalmente. Então, nos anos de 1785, o Coulomb publicou os seus trabalhos utilizando uma balança de torção. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura rígida, e na extremidade dessa haste aqui, ele conseguia carregar esferas, e essa haste pode girar em torno do seu eixo. Então, quando ele aproximava aqui uma outra carga, ou negativa ou positiva, haveria uma força entre essas duas aqui, de tal forma que faria girar essa haste. E inserindo um espelho aqui, você consegue refletir um feixe de luz e ampliar esse movimento de torção. Então, um pequeno movimento de torção aqui pode dar um grande desvio da luz aqui. Então, a partir desse arranjo experimental, o Coulomb foi capaz de determinar a dependência quadrática da distância entre as cargas e o valor dessa constante aqui. O que é o interessante de observar aqui é que se essa segunda carga aqui, vamos chamar essa carga aqui de 2 e essa aqui de 1, se a carga 2 não está presente, esse termo aqui, ele continua fazendo sentido? Então essa parte aqui, devido à carga 1, ela existe? Ela continua fazendo sentido? Ou essa fórmula só faz sentido se tiver duas cargas? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. E, de fato, esse termo faz sentido e ele é interpretado como o campo elétrico devido à carga 1. Então, o campo elétrico, ele é uma propriedade que existe aqui nos entornos da carga 1 e ele carrega, então, essa dependência aqui. Então, em cada ponto em volta dessa carga vai haver um campo elétrico que vai se comportar dessa maneira aqui. E é o campo elétrico que nos interessa. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui é o seguinte. Essa constante K, normalmente, ela é mais convenientemente expressa dessa maneira aqui, 1 sobre 4πε0, e o ε0 passa a ser a constante fundamental a ser determinada. A carga, vamos tirar o índice 1, porque não precisa nesse momento. E a distância ao quadrado vamos substituir por r ao quadrado. Vamos chamar esse r de um vetor e vamos tirar o módulo dele e elevar ao quadrado. O que é esse r? A gente tem aqui um sistema de coordenadas e a nossa carga está aqui na origem. O r é o vetor que vai da carga até o ponto onde a gente quer saber o valor do campo. Mas e se essa carga estiver deslocada da origem? Por exemplo, se ela estiver aqui numa posição R'. Como é que fica o campo nessa mesma posição R se a carga estiver aqui? Então, vai haver um vetor aqui, R menos R'. Esse vetor aqui, ele é R menos R'. E nós devemos substituir onde tem R, substituir por R menos R'. Então, o campo elétrico ele fica 1 sobre 4πε0 Q sobre R menos R' módulo ao quadrado. Tá certo? Então, esse R' ele dá conta de situações em que a carga não esteja na origem.
Só que falta ainda um ingrediente nessa fórmula aqui, que é a direção do campo. Então, o campo elétrico ele é um campo vetorial, que quer dizer que em cada ponto do espaço ele vai atribuir um vetor que vai apontar numa certa direção e vai ter uma determinada magnitude. Quanto mais próximo da carga, maior vai ser esse vetor. Quanto mais longe, esse vetor vai ser menor. Mas todo ponto do espaço vai ter um vetor. Isso é o que caracteriza um campo vetorial. Nessa expressão aqui, o E ele é um escalar, ele não é um vetor. Então nós precisamos dar conta de transformar isso aqui num vetor. E a maneira de fazer isso, então de transformar o campo elétrico num campo vetorial, é da seguinte forma. Essa parte não muda. Aqui vai ter um Q sobre R menos R'. O quadrado também não muda. E agora aqui no final, a gente tem que colocar a direção em que esse campo elétrico está apontando. E ele aponta na direção do R menos R', para uma carga pontiforme. Então, R menos R' dividido pelo módulo de R menos R'. Então, esse objeto aqui, ele tem norma, né? Ele tem comprimento 1, ele não altera a magnitude desse fator aqui, do resto desse termo, só que ele dá uma direção para esse termo. Então, essa aqui fica sendo a fórmula escrita da maneira mais completa. Vamos reescrever ela de uma forma um pouquinho mais simplificada, que eu vou colocar o Q aqui no começo, Q sobre 4π y0, R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao cubo. Esse termo quadrado mais esse termo aqui. Então, continua sendo a lei de Coulomb. Só precisamos lembrar que aqui é o cubo, porque uma dessas potências está normalizando esse numerador aqui. Tá? Então, essa já é uma forma um pouquinho mais elaborada da lei de Coulomb, que já serve para a gente escrever alguns campos elétricos um pouco mais sofisticados, por exemplo, com uma carga fora da origem ou com duas cargas em posições diferentes, coisa que essa outra fórmula aqui não daria conta, essa fórmula para o campo, né? Só falta um passo para a gente chegar na forma final da lei de Coulomb, a forma mais útil, mais conveniente e mais geral, que é o seguinte: a gente vai usar uma coisa chamada princípio da superposição. Princípio de superposição, que quer dizer o seguinte: o campo total gerado por uma carga ou por uma outra carga ou por uma outra carga ainda é simplesmente a soma desses campos. Então, isso aqui é o princípio da superposição. O campo de duas cargas, você pega essa fórmula, escreve o campo para uma, depois escreve o campo para outra e soma as duas. Com esse princípio de superposição, a gente consegue, então, escrever qual que é o campo elétrico gerado por uma distribuição de carga. Então, ao invés de se ter simplesmente uma carga ou cargas discretas, cargas pontuais espalhadas por aí, se a gente tiver por exemplo, um fio carregado ou uma placa carregada, como que é o campo elétrico desses objetos aqui? Então a gente usa essa fórmula, o princípio da superposição, e a gente vai escrever o campo elétrico dessa maneira aqui. 1 sobre 4π y0 vai ter uma integral em dq, linha, vou colocar uma linha nesse que a gente vai entender por quê. R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao cubo. O que quer dizer essa integral? Reparem que essa integral aqui, integral em dq', ela está substituindo o termo q. Então, o que ela quer dizer? Se tem um elementozinho de carga aqui, um dq aqui,
nessa placa, e outro dq aqui, e outro lá, e outro lá, e outro lá, e outro lá, e outro lá. Essa fórmula está dizendo some sobre todos esses dq', e o campo elétrico naquela posição vai ser a soma sobre essa, mais 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 essa. Então vai ser o campo resultante, o campo total, vai ser a soma dos campos devido a cada contribuição de dq' daquele objeto. Então essa aqui é a lei de Coulomb na sua forma mais geral, mais conveniente, e é o que nós estaremos usando para resolver alguns tipos de problema, para encontrar o campo elétrico devido a diferentes distribuições de carga contínua. Por exemplo, uma linha, uma placa, um cilindro, enfim. Então, nos próximos vídeos, a gente vai resolver diversos problemas. Vamos ver como tratar essa fórmula aqui. Tem um algoritmo para trabalhar essa fórmula e encontrar o campo elétrico devido a qualquer distribuição de carga. É o que a gente vai ver nos próximos vídeos.